Minha gente, de Rosário do Ivaí, resolvi fazer esse pronunciamento em virtude dos ataques do prefeito com relação à minha pessoa e com relação aos acontecimentos do município de Rosário do Ivaí. Primeiramente, eu fico muito entristecido, pois ajudei a eleger o prefeito e ao mesmo tempo também para que nós possamos ter um processo de harmonia entre o legislativo e o executivo. Veja que o prefeito tem feito algumas acusações infundadas, não só ao meu respeito, mas em respeito a várias pessoas e a várias entidades no município de Rosário do Ivaí. Você veja que logo no início do mandato da gestão atual, o prefeito fez sérias acusações pesadas, começando com a PAI de Rosário do Ivaí, onde o mesmo criou certas dificuldades, criando assim vários problemas com relação à PAI na questão até do transporte escolar. Foi preciso reunir um grupo de pessoas para impedir que ele não deixasse de doar o ônibus para a PAI de Rosário do Ivaí, dizendo que ele teria que mandar lá na PAI se a PAI quisesse algum convênio com Rosário do Ivaí. Então isso não é segredo para ninguém, foi uma certa polêmica que aconteceu em Rosário do Ivaí. Depois novamente com a Santa Casa de Rosário do Ivaí, usando o mesmo estilo agressivo e ofendendo as pessoas, dizendo que a Santa Casa tinha feito muitos problemas com a Santa Casa, inclusive fazendo acusações pesadas contra a diretoria da Santa Casa, no intuito de desestabilizar essas entidades. A gente ia dizendo mais, dizendo que as entidades de Rosário do Ivaí eram um câncer para o município de Rosário do Ivaí, o qual nós não compartilhamos com essas ideias, pois entendemos que as entidades de Rosário do Ivaí, a PAI, Santa Casa, Casa Família Rural e o Asilo, o Lar São Vicente de Paula, são entidades que teve sempre pessoas sérias, honestas, trabalhando para o bem de Rosário do Ivaí. O episódio da Santa Casa ficou claro, demonstrado que nós precisamos trazer até um promotor de justiça aqui em Rosário do Ivaí, para que ele pudesse entender a atual situação, para que pudesse fazer o repasse aí para a Santa Casa de Rosário do Ivaí. Depois, o prefeito fez um ataque violento à Câmara de Vereador, onde colocou que a Câmara de Vereador atrapalhava ele trabalhar e fez todo aquele processo. Depois o prefeito passou a atacar 6 vereadores, dizendo que 6 vereadores aí, comandado, criou uma situação de problema. Depois, o prefeito agora, nesse momento, tenta tirar o foco da sua gestão e das suas atitudes, às vezes desequilibradas, para poder mostrar aquilo que ele não fez durante o ano de 2017. Vejam bem, que o prefeito, para justificar a sua incompetência na administração, ou tem acusado a gestão anterior, ou tem acusado até a ex-presidente Dilma, que não é nem mais presidente do Brasil. Então você vê que o prefeito nunca está errado. Ele sempre acha uma maneira de justificar aquilo que não fez, passando o problema para outro. Vamos ver a questão das casinhas. As casinhas, nós temos aqui um ofício da Cobanza que já no mês de julho pedia para que o prefeito pudesse enviar para eles documentos e ofício para atender a portaria 494/2017, para que o município pudesse continuar com o programa das casinhas. O prefeito não respondeu o ofício. Depois o vereador Loeb, com insatisfação do pessoal das casinhas, cobrando providência, o vereador Loeb, preocupado com a situação, fez um requerimento aqui na Câmara de Vereador e foi aprovado por todos os vereadores. Esse requerimento pedia quais ações que o prefeito ia tomar com relação às casinhas. O prefeito mesmo responde, dizendo que precisava adequar a portaria 494 para que o município pudesse estar dentro do programa. Essa portaria regulamenta os projetos que estavam atrasados em relação ao projeto Sub-50. Mas o prefeito não respondeu o ofício de julho. Em outubro, a Cobanza novamente voltou a pedir para que o prefeito, reiterando o pedido no mês de julho, onde o mesmo ainda diz mais: se o prefeito, o executivo do nosso município, não mandasse a tempo as informações, e entender que o prefeito não tinha interesse
em executar a obra. Bom, para nossa surpresa, no mês de novembro, mais uma cobrança foi feita através da Câmara de Vereadores, aonde nós entramos em contato com o Ministério da Cidade, entramos em contato com a Cobanza, e eles falaram que não podia fazer nada, o município estava fora, porque o prefeito não cumpriu o determinado pela lei, que era mandar a documentação para ser feita. A nossa assistência social, junto comigo, fizemos o pedido para a Cobanza e eles reenviaram o ofício novamente. Para surpresa nossa, em menos de 2 horas, tudo que ele solicitava estava pronto e na mesa do prefeito para que ele pudesse responder o ofício. Todas essas assinar o ofício, não teria que ser a Dilma que teria que ter assinado o ofício, não teria que ser o presidente da Câmara. A responsabilidade de assinar esse ofício e encaminhar para o Ministério da Cidade era exclusivamente do prefeito Rosário Bahia, onde ele foi omisso, no mínimo, foi omisso e não deu sequência ao pedido que foi feito. Veja bem, nessa situação, nós temos aqui um documento aqui que prova que o prefeito gastou R$62 mil até o mês 10 com diárias essas viajando para Brasília e para vários lugares do município, vários lugares do estado do Paraná e do Brasil. Veja que é uma situação incrível. Todo o gasto com diária do município inteiro, de todos os funcionários, forma R$140 mil. Então o prefeito sozinho, ele exclusivamente, é responsável pelo gasto de quase 50% das diárias gastadas no nosso município. E por incrível que pareça, eu desafio o prefeito a mostrar um documento que ele protocolou em favor do projeto das casinhas sobre 50. Então o prefeito hoje não tem um documento para provar que ele esteve preocupado com essa situação. E nessa questão, aí acusa os moradores, acusa eu de estar fazendo uma política contra ele. Veja bem, nem limpar a área que ele prometeu. Há 1 ano atrás ele não fez a limpeza da área. Então é uma situação complicada que nós podemos aí estar vendo. Quanto à questão do projeto que ele dá, quanto à questão do processo que ele sofre aqui no Legislativo de Rosário de Bahia, tem que entender que eu, na qualidade de presidente do Legislativo, quando chega um pedido desse de abertura aqui na Câmara do Vereador, eu, por obrigação de lei, tenho que dar destino desse aqui. Se amanhã ou depois chegar um processo pedindo as mesmas coisas que foi feito contra a minha pessoa, pode ter certeza, eu vou colocar em votação. E os vereadores vão decidir se vai abrir o processo ou não. Se a maioria entender que deve abrir, vai ser aberto e vai ser tomadas as providências que devem ser tomadas. Outra coisa, esse processo, todo mundo sabe que teve 6 votos a favor e 3 abstenções. Significa que não teve nenhum voto a favor, um voto contra, para que não se abrisse o processo. Então não é a Câmara de Vereadores, seria incapaz de entender que a Câmara de Vereadores tem a função de exercer esse papel. Outra questão que eu vejo, quando o prefeito acusa as pessoas de nomear secretário em outro lugar. Prefeito, apresente documento. Fala qual secretaria que teve, qual pessoa teve lá, qual secretaria, quais projetos que eram para poder ser assinado, quais secretarias que estavam sendo nomeadas. Porque, pela lida que a gente tem, acho que a gente vê que é uma situação desnecessária e que ninguém chegou a esse ponto ainda. Até porque ninguém pode saber o que pode acontecer no julgamento na Câmara de Vereadores, se ele é a favor ou se é contra. Apenas o processo está sendo conduzido e no momento hoje encontra parado pela Justiça e que o prefeito deveria usar esse tempo que está parado aí para poder fazer uma reflexão e ver aonde que ele errou, o que poderia ser feito e fazer uma articulação e sentar. E não ao mesmo tempo vir ofender as pessoas que têm trabalhado em prol do município de Rosário de Bahia. Eu desafio dizer que essa Câmara de Vereadores, sob o meu comando, deixou de votar algum projeto importante para a população de Rosário de Bahia, ou que atrasou, ou que se perdeu um recurso por causa do trabalho da Câmara de Vereadores. Faço a defesa dos vereadores aqui da Câmara de Vereadores, todos, dos 8 vereadores, e mais eu sou presidente. São pessoas sérias, idôneas e comprometidas com o Rosário de Bahia. Às vezes, nós temos divergências de ideologia de alguma coisa, mas acredito que os 9 vereadores trabalham pelo bem do povo de Rosário de Bahia. Isso está provado
Pois quarta-feira o prefeito mandou um projeto aqui na Câmara de Vereadores, que já estava aqui há 40 dias e que precisava ser votado. Quer aumento do IPTU, quer aumento da taxa de luz, quer aumento da taxa de lixo, vamos dizer assim, e aumento também aí do imposto sobre circulação de serviço. Vocês vejam bem que o prefeito hoje não tem voto na Câmara de Vereadores. Não é que ele não tem voto, é que os vereadores vão votar para atender o interesse da população de Rosário do Ivaí. E a Câmara de Vereadores entendeu que esse é um projeto prejudicial para o nosso município e não teve articulação que precisasse ser feito aqui na Câmara de Vereadores. Vocês entendam que foram todos os vereadores que votou contra o projeto do prefeito, pois o prefeito não conseguiu articular para arrumar nenhum voto para poder votar. Como que é a responsabilidade de ter o voto do senhor? São todos votaram contra o projeto. Então vocês veem que a Câmara de Vereadores hoje trabalha de forma independente do prefeito. E o que o prefeito faz essas ameaças, porque ele gostaria que a Câmara de Vereadores se curvasse a ele, se tornasse capacho dele, para poder fazer as suas maledicências, como tem tentado fazer no nosso município de Rosário do Ivaí. Quero dizer o seguinte: a personalidade do nosso prefeito é uma personalidade que me parece de pessoas que sempre tem que estar acima dos outros, que sempre o verbo dele é sempre colocado no singular, no eu. Eu faço, eu sou maior, eu tenho isso. A linguagem que ele usa para atacar os seus adversários não é uma linguagem condizente com a linguagem de um chefe executivo. Quando mesmo se diz ter várias faculdades, ter vários estudos, eu acho que a linguagem dele poderia ser mais polida e ter mais respeito. Respeito talvez seja uma palavra que não está no vocabulário do nosso executivo. E respeito a gente não faz com ameaça, a gente não faz xingando as pessoas, a gente não faz ofendendo as pessoas. E respeito a gente não se adquire porque ganhou a eleição de prefeito ou porque fez uma faculdade. Respeito a gente adquire no berço da gente. A gente respeita o nosso filho, respeita a nossa esposa, respeita os nossos companheiros e principalmente respeita o nosso adversário e respeita as opiniões divergentes que tem. Então, o recado que eu quero deixar para o prefeito é o seguinte: senhor prefeito, preste atenção. Existem dois poderes no município, o executivo e o legislativo. Pode ter certeza que o legislativo, sob o nosso comando e junto com os vereadores, que eu tenho certeza que a maioria hoje tem o mesmo pensamento no qual a gente tem, que é de trabalhar para o Rosário do Ivaí, de fazer o Rosário do Ivaí melhor para todos, independente da nossa ideologia política. Então a gente conseguiu, claro, com esse tempo aí, demonstrar isso para os vereadores e com certeza a maioria dele tem nos apoiado. E, diferentemente do prefeito, que o prefeito não tem apoio dos vereadores, ele quer mandar nos vereadores, então é diferente. Então, essa questão do respeito, prefeito, é uma questão que a gente tem ou não tem pelas pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para finalizar. Nós estamos chegando na época de Natal. Os processos aqui na Câmara estão parando, estão voltando. Então acho que é um momento de reflexão para as pessoas entenderem e às vezes desarmar os corações para poder falar com as pessoas, certo? Porque essa situação, essas coisas que às vezes eu até me penso às vezes, que o prefeito às vezes coloca na cabeça dele como verdade, eu não vou aqui usar o verbo e dizer que o prefeito é mentiroso. Eu acho isso muito difícil para falar com a pessoa, mas posso dizer, eu vou dizer que o prefeito às vezes falta com a verdade, às vezes não tem conhecimento dos fatos. Então por isso, como ele já disse na entrevista dele, que ele não conhecia mesmo como funcionaria a máquina pública, mas infelizmente ele chegou nessa situação. Eu deixo aqui a porta do Legislativo, a Câmara de Rosário do Ivaí aberta para todos os secretários do prefeito, para todas as pessoas de bem, Rosário do Ivaí, possa vir aqui do Legislativo. Dizer, com certeza, eu não tenho compromisso político com o prefeito de Rosário do Ivaí. Eu tenho compromisso com o povo de Rosário do Ivaí. E sempre fui
Nunca mudei de lado na política, nunca mudei meus pensamentos. Então, por isso, prefeito, está na hora do senhor assumir a sua responsabilidade enquanto gestor público e parar de querer fazer a sua política sempre olhando no retrovisor e dizendo que a culpa é do outro, certo? Isso nós temos que assumir enquanto gestor público. E quando não é do outro que está do lado, é do outro, nós temos que assumir. Veja bem uma situação que me deixou muito triste. O nível que chega o grau de perseguição dessa gestão. O prefeito teve a capacidade de mandar uma gestante trabalhar no pátio rodoviário, na qual a mesma precisou ter um laudo médico dizendo que a gestação dela é de grave. Só por aí você veja um nível de sensibilidade, de respeito que o nosso gestor hoje tem para com as pessoas de Rosário do Ivaí. Então isso me deixa entristecido, porque quando nós lá no passado fizemos campanha junto com o prefeito e toda a população de Rosário do Ivaí fez e lutou, foi porque nós estávamos pensando, estavam colocando ali uma pessoa fazendo uma reflexão mais longe de que nós estávamos colocando ali uma pessoa do nível de um primeiro-ministro japonês, vamos dizer assim, com todo aquele diálogo, com toda aquela paciência para poder fazer. Infelizmente, nesse primeiro ano de gestão, que a gente espera que muda, nos apresentou, após a eleição, um ditador coreano, que tem feito a base da perseguição a personalidade da sua gestão. Para finalizar, eu gostaria que o nosso chefe do executivo, quando fosse fazer alguma acusação, quando fosse fazer alguma coisa desse sentido, fazesse igual faz o presidente legislativo, que traz aqui documentos para provar aquilo que está falando, que traz aqui documentos para provar como o vereador Noé fez a cobrança, e que traz aqui documentos para mostrar o quanto o prefeito gasta com a diária dele aí no município de Rosário do Ivaí. Então, as falas que nós falamos aqui é baseado em documento. Palavras, quando o prefeito fala, que não apresenta documento, não sabe aonde que foi falado, que falou não sei com quem, que ouviu na rua, olha, infelizmente, o prefeito hoje está vivendo de fofoca em Rosário do Ivaí, que não é o foco do município de Rosário do Ivaí. Então, prefeito, seja correto com as suas explicações. E quando fazer acusações, por favor, apresente documento para que seja fundamentado a sua fala. Coisa que a gente não vê nas acusações do prefeito. Que sim, são palavras abertas e soltas, da onde não consegue provar nada.